neste vídeo você aprenderá a como elaborar um projeto arquitetônico de forma assertiva. Então, você entenderá qual é toda a base que você precisa para que o seu projeto arquitetônico fique completo e ainda mais funcional. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. Bom, a primeira coisa que você precisa dominar para elaborar um projeto arquitetônico é o desenho técnico. Falando assim, muito provavelmente você está imaginando aí figuras como essa daqui, né? Mas não, isso não é um desenho técnico focado para projetos arquitetônicos. Se você quer dominar o projeto arquitetônico, você precisa entender quais são as espessuras de linhas que você precisa utilizar, o que deve compor cada planta, o que deve compor ali o carimbo. Então essas informações elas são extremamente importantes para você entender antes de iniciar um projeto, até mesmo para que o seu projeto fique elaborado de uma forma assertiva, né? Para que você consiga de fato transmitir tudo aquilo que o seu cliente precisa para executar a sua obra. Então, antes de qualquer coisa, eu vou te mostrar aqui uma norma que eu considero uma norma base que todo projetista precisa ter ali na gaveta, precisa ter ali, na gaveta não, né? Na mesa, para consultar sempre que precisar. Então, vamos lá. A norma, ela é esta daqui. Ela é a NBR 6492. O nome dela é Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. E logo aqui na frente tem requisitos. Então, ela vai te mostrar todos os requisitos para você elaborar um projeto arquitetônico. A norma 6492, ela foi atualizada recentemente. A última atualização dela é em 2021. Então, se atente a isso quando você for comprar essa norma, tá bom? Então, vamos lá, né? Falando um pouco aqui sobre a norma, ela vai te mostrar não apenas os documentos gráficos que você precisa, como também os documentos escritos, o que você precisa colocar ali em relação à altura de letras, escalas, indicações de chamadas, indicação de inclinação em cobertura, enfim. Ela vai te mostrar todas as representações e também vai te dar alguns modelos com base no que ela especifica. Ela também mostra algumas documentações que você precisa indicar na prefeitura caso você for aprovar um projeto. Claro, cada prefeitura tem as suas exigências, porém algumas prefeituras não têm exigências específicas, então eu oriento que você siga esta norma aqui. Aqui no caso, tem a opção, por exemplo, de carimbos. Ela fala tudo que você precisa colocar em um carimbo. Tem a parte de simbologias, o que você precisa, por exemplo, plantas cadastrais da vizinhança, o que você precisa para uma planta cadastral, uma planta de levantamento planial altimétrico do terreno, o que você precisa pôr nesta planta. Então, quando uma prefeitura não indica o que precisa compor numa planta específica, você pode seguir como base esta norma aqui. Aqui ela também fala sobre, por exemplo, documentos gráficos, generalidades, o estudo preliminar do projeto arquitetônico. Então ele explica o que é cada item. Por exemplo, o que é uma planta de implementação, o que são plantas individuais dos pavimentos. Ela tem uma breve explicação e que vai te dar uma base muito boa. É uma norma pequena, tem apenas 48 páginas. Se você já me conhece aí do Instagram, se você ainda não me conhece, me segue lá. Então, se você já me conhece no Instagram, você já sabe que é extremamente importante uma engenheira e uma arquiteta ter o hábito da leitura, saber ler e interpretar. Isso é extremamente importante, porque nós trabalhamos muito com normas, leis, então a gente precisa ler e saber interpretar o que significa cada coisa. Se você não tem este hábito, coloca aí na sua lista de tarefas para os próximos meses. Não, para o próximo mês não. Coloca a sua lista de tarefas aí para esta semana. Comece agora mesmo a criar o hábito de ler. Comece lendo um livro aí que você gosta, alguma coisa assim, porque aí vai ficar muito mais fácil quando você for ler normas como essa daqui. Então essa norma ela mostra todos esses itens conforme eu comentei e também mostra aqui a parte de representações de linhas. Então quando você usa cada espessura de linha, ela tem aqui, né, a aplicação geral, mostrando tudo. Quais são os pesos gráficos? Os pesos gráficos, se você trabalha com AutoCAD, seria o CTB ali, né? Então quais são os pesos gráficos para cada linha? E aqui também, né, tem mostrando como ficaria na visualização estas linhas. E ela já coloca também quando você usa cada tipo de linha. Então é uma representação assim bem completinha e eu acho que vale muito a pena você conferir esta norma. E aí, você já olhou, já entendeu tudo o que está escrito nesta norma. Agora, qual é o próximo passo?
colocar em ação, né? Aplicar tudo que você aprendeu. E para isso, eu, Gisele, sempre indico 2 softwares que são, na minha opinião, essenciais para todo projetista. O primeiro deles, eu vou falar aqui, você vai falar, o quê? Em pleno 2022 utilizando este software? Sim, este software, ele é essencial, ele é a base, é tipo falar português para um brasileiro. Ele é o mínimo que todo projetista precisa dominar. Então vamos lá. O primeiro software é o AutoCAD. Sim, o AutoCAD ele é essencial. Se você é engenheiro, se você é arquiteto e ainda não domina o AutoCAD, sinto lhe informar, você está desatualizada. O AutoCAD ele é a base, ele é o mínimo que todo projetista precisa conhecer. Por que eu falo isso? Porque se você for procurar uma vaga de emprego, o AutoCAD ele é exigido. Se você for trabalhar elaborando projetos para a prefeitura, por exemplo, o formato em .dwg, que é o formato que o AutoCAD salva, ele também é exigido. Então, mesmo que você faça todo o projeto no Revit da vida, por exemplo, você precisa extraí-lo para o AutoCAD e aí você precisa fazer algumas configuraçõezinhas para que ele fique ali de forma ok, né? Para que não fique um projeto muito pesado, um projeto sujo, podemos assim dizer. Você precisa apresentar o seu projeto da forma mais limpa possível. E aí você precisa conhecer o AutoCAD, pelo menos o básico, para que você consiga fazer essas alterações, né? Então, o AutoCAD, ele é o mínimo que todo projetista precisa entender. E por que eu falo isso, né? Porque, por exemplo, eu agora estou fazendo um projeto para uma prefeitura e essa prefeitura, ela exige que seja entregue o projeto todo em um CD, salvo em .dwg e no ano de 2000. Sim, é algo bem, parece assim, tipo, como assim um formato salvo em ano de 2000? Pois é. Então você precisa entender que o AutoCAD, ele é a base, você não pode se limitar a ele, mas ele é a base que você precisa dominar. Então tá, entendeu o AutoCAD, tá tudo bonitinho. Um outro software que eu, Gisele, acho perfeito e que facilita muito a vida de toda projetista é o Revit. E por quê? Porque eu gosto muito do Revit. Porque o Revit ele é todo integrado. Então, se você faz ali uma planta baixa, ao mesmo tempo você já consegue visualizar o 3D e você consegue criar cortes, fachadas com apenas um clique. Então, se você colocou um corte ali, putz, não gostei do corte aqui, vou mudá-lo, vou movê-lo um pouco para o lado, ele já muda automaticamente toda a vista. Então, eu acho muito prático, eu gosto muito da integridade que ele tem. E você consegue salvar também arquivos em DWG. Então, você fez ali todo o seu projeto no Revit, ele está no formato .rvt, e aí você vai e consegue salvar também ele em DWG. Claro, você precisa fazer algumas modificaçõezinhas ali para preparar este projeto para impressão, mas você consegue criar ali tudo de uma forma bem simples. E nas versões mais recentes você consegue também salvar um PDF direto neste software. Então, essa é a base, na minha opinião, que toda projetista precisa ter. Primeiro, domínio de desenho técnico. Segundo, o domínio do AutoCAD, que é o mínimo que todo projetista precisa conhecer, né? E o terceiro, a utilização do Revit, porque vai facilitar muito o seu dia a dia, principalmente se você tem um escritório próprio. E é claro, né? Se você quer conhecer um pouco mais, se você quer aprender de fato tudo isso que eu expliquei aqui, na prática, eu te convido a entrar na lista de espera do meu treinamento projetista completo, porque assim que abrirem vagas para o treinamento, eu vou te avisar lá. Então, neste vídeo é isso, um grande abraço e encontro você na nossa próxima videoaula.